Vamos começar a montar a nossa saia. Primeiro a gente vai... Eu gosto de começar pelas pences. Vamos fechar as pences das costas. Então eu vou dobrar. E eu já vou colocar diretamente na máquina. Mas eu aconselho você ou alinhavar, você que é iniciante, ou colocar uns alfinetes só para aprender, tá bom? Então minha pence já está marcada. Então eu vou só passar a máquina de baixo para cima. Vou fazer a segunda pence. Dessa vez eu vou mudar, vou começar da parte mais larga para a parte mais fina. Vou dar um retrocesso e vou fazer a próxima pence. Ó, bem feitinha a pence. Coloquei as duas partes, uma por cima da outra, e agora eu vou fechar a partezinha do zíper, né? Onde vai pegar o zíper. Passar uma costura aí. Colocar, centralizar, baixo a agulha. Começo a dar um retrocessozinho. E nesse finalzinho eu dou retrocesso várias vezes, porque eu gosto que fique bem firme aí, ó, pra não ficar se abrindo quando colocar o zíper. Tô tirando um excessozinho daí, ó. Ficou um excessozinho, tô igualhando. Vou deixar um alfinete aqui no lugar do zíper. Onde vai ser nosso zíper, eu vou deixar um alfinete só pra ficar fechado, né? Parte de trás feita. Aí eu vou pegar a parte da frente e vou prender o primeiro babado, ó. Colocar um por cima do outro. Vou centralizar aqui na mesa. Tá aqui, colocar o babado por cima da parte da frente, né? E tô colocando logo o primeiro babado. Vou prender com alfinete para na hora da nossa costura ele não ficar soltando. Prendi todo ele no alfinete e agora eu vou passar a costura. A distância dessa costura é só o pezinho da máquina, tá? Tipo, é quase 1 centímetrozinho ou meio, vai depender da largura do pezinho da máquina. Vou tirando os alfinetes. E vou passando essa costura. Prendi, ó. Parte da frente. Já prendi o babado. Aí, tô mostrando como ficou, né, o resultado do babado da parte da frente.
Ó, bem presinho. Agora a gente vai colocar o babado na parte de trás. Eu vou fechar aí, ó, passar uma costura, porque ele tá aberto. A mesma distância que eu fechei ali na parte do zíper, na parte de cima da saia, das costas, eu vou passar a mesma largura no babado. Ó, fechei a costura, agora eu vou prender esse babado. Vou prender e essas costuras tem que ficar bem rente, tá? Aí eu já passei um overlock na costura, passei o overlock aberto. Passei tanto na parte que vai ficar o zíper, ó, quanto na parte do babado. Caso não tenha overlock, pode ser o zigue-zague, mas esse acabamento tem que ser dado antes de prender o babado das costas, tá? Aí eu tô colocando aqui costura com costura. As partes tem que ser aberta, tá? Onde passou o acabamento, você abre. Aí vai ficar assim, ó. Vendo aberto e bem rente, costura com costura. E eu vou prender com alfinete agora o restante do babado e vou passar na máquina. Vou prender. Vou organizar aqui pra costura ficar aberta, ó. As partezinhas do acabamento aberta. Prender todo o meu babado. Tô retirando o alfinete. Cortar o excesso. Pronto. O babado das costas está colocado. Ficou bem rentezinho, ó, as costuras. Agora o próximo passo vai ser colocar o cós, tá? Já vou colocar o nosso cós. Primeiro o cós da frente, vou pegar o cós. Vou colocar sobre a parte da frente. Vou prender com alfinete. Todo preso, aí eu vou passar a costurinha, tá? Vou prender todo esse cós. Ó, vai ficar assim, ó. Todo presinho. Agora eu vou pegar esse cós e vou dar uma costura aí, ó, bem no pezinho. É tipo uma costura pra... Se chama uma costura de peso, né? Que ele vai dar tipo auxiliar no acabamento quando o cós estiver pra dentro. Vou colocar mais pra frente. Vou bater toda a costura agora. Quanto mais pertinho, quanto mais na pontinha você colocar, melhor vai ficar.
Mas não precisa exatamente colocar bem na pontinha, tá? Você pode colocar um pezinho de máquina, caso tenha dificuldade de fazer essa costura bem na pontinha. Esse batidozinho, ó como vai ficar, tá vendo? A costura ficou bem batidinha. Ó, a parte de trás fica assim. Corte a frente colocado, ó, tá vendo? Como fica depois que você bate a costura. Agora vamos colocar o corte de trás. Colocar o cós na parte de trás. Agora eu vou prender com alfinete. Lembrando que essa partezinha da pence a gente sempre coloca ela na direção do zíper, tá? A gente coloca ela, é o lado dela ficar, né? Baixada para o zíper. Então eu vou bater a costura agora. Passar a costura bem rente, né? A distância é um pezinho de máquina, tá? Dá o retrocesso e vamos lá colocar uma lateralzinha, né? Uma das partes do cós das costas. Dá o retrocessozinho no final. Colocar do outro lado. Novamente eu tô colocando os alfinetes. Essa partezinha novamente eu vou colocar ela em direção ao zíper, tá vendo, ó? Todo acabamento você sempre joga pra trás, tá? Em direção do zíper. Coloquei um alfinetezinho que é pra ele não soltar na hora da costura. Então eu vou estar passando toda essa costura agora na distância de um pezinho de máquina. Tirando os alfinetes. Agora eu vou fazer do mesmo jeito que eu fiz na frente. Eu vou bater a costura, tá? Ó, vou levantar o cós e vou bater essa costura bem rentezinho. Vou bater bem rentezinho aí, bem no cantinho. O outro também vou fazer a mesma coisa. Vou colocar um alfinetezinho que aí é onde será o nosso zíper. Tô colocando um alfinete para na hora que for fechar a lateral ela não ficar se abrindo. Ó, perceba que eu vou centralizar para ficar costura com costura, para não ficar desigual, ó. Ficou bem rente as costuras da parte de trás, tá vendo? Agora eu vou fechar a lateral da saia. Vou colocar a parte da frente sobre a parte das costas. Vou colocar todas as costuras rentezinha uma com a outra, tá? Ó, vou verificar se tá igual, ó, tá bem igualzinha. Aí a costura do cós. O cós ele tá para cima. Vou colocar um alfinete para facilitar na hora de passar a costura. E se você é iniciante e tiver dificuldade
Pra dar essa costurinha da lateral, você pode estar alinhavando. Ó, verifiquei novamente se tá igual. Colocar um alfinete em toda a lateral da saia. Essa saia aí, ela já está com cós. Já coloquei o babado. Tudo colocadinho. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Vou colocar as costurinhas bem rente uma com a outra, até ficar bem igualzinha. Agora eu vou fechar essa lateral, mas antes de fechar a lateral, ó, a distância de costura é a distância de 1,5 cm. Antes de fechar a lateral, eu dei o overlock, tá? Dei o acabamento aí, ó, nessa partezinha do babado. Então, se você não tiver overlock, pode estar passando o zigue-zague, né? Que também dá certo para fazer o acabamento. Tô fechando a saia, ó, com a distância de 1,5 cm. Ó. Vamos fechar todinho nossa saia, os dois lados. Lembrando que se sentir insegura, se você se sente segura em passar a costura com alfinete, pode estar alinhavando, porque o alinhavo vai deixar você mais segura de passar essa costura, tá? Tô passando a outra. Assim que todas as costuras estiver passada da lateral, o certo é provar a saia para verificar se a largura ficou boa, para verificar se não vai precisar apertar novamente mais um pouquinho, se ficou folgada. A hora de ver isso, ó, bem rentezinha as costuras da lateral, do cós. Ó. Essa parte aí não precisa overlocar não, tá? Que é a emenda do cós. Vou colocar aqui, ó, tirar os alfinetes. Ó, eu avessei a saia pra ver como ficou, né? Pro lado avesso. Ficou assim. Agora eu vou passar o overlock aí nessa lateral, tá, gente? Porque eu vou overlocar a lateral, overlocar o cós. E vou overlocar tudo. E esse overlock pode ser fechado, tá? Você pode passar o overlock com fechado. Voltei com a parte da lateral overlocada, tá vendo? Overloquei o cós, a lateral. Essa partezinha aí, o acabamento, eu coloquei na direção do zíper, tá bom? Porque eu vou dobrar, ó. Eu vou dobrar, tá? Ó, dobrei o meu cós pra baixo e vou tá colocando um alfinete pra prender. E eu vou fazer isso em todo o cós. Eu vou colocar ele pra baixo e vou tá colocando um alfinete, ó. Tá vendo? A pence já tá em direção pro zíper. Então eu vou colocar um alfinetezinho aí, ó, prendendo. Vou fazer isso em todo o cós. Esse cós, ele é tipo um cós embutido, tá? Ele vai ficar pra dentro. Tem um cós
Que aí no canal já tem o cós normal, né? Que ele é pra cima, reto. E esse aí é um cós anatômico pra dentro, tá? Ó, vou fazer esse na outra lateral. Vou tá dobrando e colocando um alfinete, porque é pra prender. Ó. Em toda a extensão. Fiz isso em todo o cós. Agora eu vou alinhavar aqui, tá? Vou alinhavar ele. Que essa costura eu só vou dar depois que eu colocar o zíper, tá? Então vai ter um videozinho só colocando esse zíper. Não vou colocar nesse, pra não ficar muito longo. Então aí, ó. Eu vou tirar esses alfinetes que eu coloquei pra prender só pra ficar mais fácil de alinhavar. E vou alinhavar, tá vendo, ó? Deu uma distânciazinha de 2 dedinhos, mas aí você veja, dependendo da largura do seu cós. Vou alinhavar todo o cós. Ó. Tá passando alinhavo pra prender. Aí vou alinhavando e tirando os alfinetes. É muito importante alinhavar porque ele já vai ficar preso. Lembrando que nessa parte aí você vai se certificar que a saia ficou boa na largura, tá? Você deu uma provadinha. Todo alinhavado, cós. Coxa toda alinhavado, a pence, tudo legal. Então, olha a verificadazinha, né? Se ficou tudo ok. Como ficou a minha saia? Já está pronta para colocar o zíper, tá? Então, eu alinhavei o cós e eu só vou dar essa costura do cós depois que tiver alinhavado, ó. Tudo preso. Aí eu vou abanhar, né? Fazer a